Fala pessoal, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um episódio do RH para você Cast, o seu ponto de encontro para ficar por dentro de tudo o que está rolando de mais atual, de mais quente, nesse nosso universo tão querido e tão importante de recursos humanos. Antes da gente começar o nosso papo de hoje, só uns recadinhos bem rápidos. Deixe o convite para que você nos acompanhe tanto no YouTube quanto no seu tocador de preferência. Nós estamos em todos os principais tocadores. E deixe o convite também para que você acompanhe o RH para você. Todo dia tem muito conteúdo fresquinho lá do nosso time de redação, dos nossos colunistas, da nossa imensa área de comunidade. Então, todo dia tem muitos profissionais compartilhando conteúdo bacana com a gente. E te convido também para nos seguir nas nossas redes sociais, no Instagram, no LinkedIn. LinkedIn que a gente não só tem a nossa página principal, como a gente também tem um grupo de discussão com mais de 200 mil pessoas conectadas. É muita gente bacana, é muito RH envolvido e também todos os dias tem muita discussão legal rolando por lá, tá bom? Te vejo por lá, recadinhos dados. Hoje nós vamos falar com uma pessoa muito especial, uma super parceira aqui da gente, para ele discutir um pouquinho o protagonismo do RH nos últimos anos. A gente fala muito, né, de RH protagonista, RH cada vez mais estratégico. Mas será que o RH ele tem que ser mesmo mais protagonista? Tem que ser um coadjuvante ali de luxo? O quanto que o RH tem que se envolver na estratégia do negócio? Bom, quem vai responder tudo isso pra gente é a Michele Costa. Ela é gerente de recursos humanos na Edenred e quem eu convido com muita satisfação. Michele, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Bruno. É um prazer estar aqui com vocês, todo o time e todos os nossos convidados, ouvintes, espectadores aqui do RH para você Cast. Muito bom, pessoal. Bom, Michele, eu acho que para a gente começar essa nossa conversa, né, esses rótulos que a gente vem dando para RH, RH mais estratégico, RH protagonista, RH tomador de decisões, RH que senta ali na mesa da gestão. Eu acho que nada mais legal do que primeiro entender um pouquinho hoje como que é a sua visão de RH e como que o RH ele se posiciona dentro da Edenred. Dentro desses rótulos, fora desses rótulos, eu queria que você contasse um pouquinho como que são as dinâmicas, como que vocês se envolvem aí na tomada de decisões, como vocês atuam ao lado de RHs. É muito legal a gente começar entendendo como vocês são como RH. Que legal. Vou contar para vocês um pouco importante a gente fazer um breve resgate histórico da atuação do RH e dos profissionais de RH e todos os movimentos aos quais a gente vem sendo exposto, né? O RH tem passado por uma transformação e há muito tempo a gente escuta sobre o papel estratégico do RH, mas muitos profissionais e muitas empresas não conseguiram ainda posicionar essa área nesse lugar estratégico. Então, acho que a gente escuta bastante disso, mas no fim do dia, nós profissionais de RH sempre perguntamos, né, como é que a gente pode sim ser mais estratégico, participar de decisões que envolvam resultados e pessoas e o impacto das pessoas nessa transformação. E o RH, por muito tempo, foi uma área de cuidado e uma área educadora, né, num sentido ali educativo, de formar profissionais, instruir, ensinar, orientar. Orientar eu já acho que é um pouco mais recente, mas por muito tempo o RH sentou nesse lugar, ali na mesa de decisão, muito falando sobre como apoiar e como cuidar e como ensinar, educar as lideranças e os colaboradores dentro de processos pré-definidos e que também eram importantes e continuam sendo importantes que aconteçam. A grande mudança do RH, Bruno, na minha percepção, vem com a transformação desse lugar educativo para um lugar de influência. E para a gente exercer esse lugar de influência, a gente precisa ter muito conhecimento do que está acontecendo na empresa, do que está acontecendo mundo afora. Afinal, o que acontece lá fora vai refletir internamente, a empresa vai ser um recorte do que está acontecendo no mundo.
Então esse profissional de RH, que seja um profissional que se antecipa em relação a tendências, em relação à transformação digital, e que esteja ali muito próximo dos outros gestores corporativos, para conversar sobre, à luz do que a empresa ou do que aquele negócio está enfrentando, como é que a gente desenvolve as pessoas, como é que a gente apoia e orienta a liderança e não mais ensina a liderança, que foi uma responsabilidade aí que o RH adotou por muito tempo. E eu acho que vale dizer que as empresas também estão em níveis de maturidade muito diferentes, né, não só pelos segmentos em que as empresas estão, mas pelo tamanho, pela capacitação, pela formação, pela quantidade de profissionais de RH que estão naquelas empresas também. Mas para que a gente alcance cada vez mais esse papel estratégico aí que você comentou no começo da pergunta, eu vou falar um pouco sobre como a gente está se posicionando aqui em RH na Edenred. Então, estar à frente no tema de transformação digital, entender e não se desesperar com relação aos temas de IA, por exemplo, né. Então é fundamental, e no time de RH da Edenred nós colocamos ali uma meta coletiva de conhecimento desse time, então o quanto esse time está, por dentro do que está acontecendo, ferramentas, IAs, utiliza as próprias IAs que a Edenred disponibiliza, a gente tem o nosso Eden Chat, que é a nossa IA aqui na Edenred, liberada para 100% dos nossos colaboradores no mundo todo. Então, aqui no Brasil, os nossos mais ou menos 3.100 funcionários têm acesso ao Eden Chat, então que o RH seja pioneiro nesse movimento, que a gente faça uso para as nossas atividades e para os nossos processos, mas que a gente também crie ali e, por meio de agentes, facilite o dia a dia dos colaboradores e dos gestores. Amplie a comunidade de conhecimento, então a gente está usando os próprios funcionários especialistas em IAs, que usam as IAs nos seus processos para ensinarem outros funcionários, outros colaboradores da empresa a fazerem melhor uso das IAs também. E um RH que está se posicionando cada vez mais ali próximo às lideranças nesse sentido orientativo de quais são as transformações que estão acontecendo nos negócios, e aí em termos de novos conhecimentos, novas habilidades, que a gente tem chamado agora de reskilling e upskilling, os colegas de RH vão se lembrar dessas terminologias aí que a gente usa bastante, o que que a gente prioriza? Então, para ser um RH estratégico, é mais do que estar ao lado da decisão, é entender o motivo das decisões, que novos comportamentos, que novas habilidades que precisam ser desenvolvidas e como é que a gente é mais fornecedor de soluções do que de uma postura educativa ou de uma postura processual que se adotou no passado. Na sua fala, você trouxe então que o RH, hoje ele não está só mais nesse papel educacional, e ele também está no papel de influenciar. A gente usa muito inclusive esse termo aqui, né, desse protagonismo do RH, exatamente passar por isso. O RH ter essa autonomia para tomar decisões, para buscar novos modelos de desenvolver pessoas, se envolver também com tecnologia, né, que há esse estereótipo: "Ah, o RH é para ser humano, não é para se envolver com tecnologia", não tem nada disso. E eu queria que você falasse um pouquinho, então, como a gente está falando de um processo ainda de transformação, e por mais que há anos a gente já fale sobre, mas a transformação ela está ocorrendo de pouco em pouco, a gente já vê uma movimentação cada vez maior da área. De quem como que é feito esse ponto de partida, Michela? Então, por exemplo, poxa, eu sou um profissional de RH e eu entendo que hoje a minha postura pode ser diferente, hoje a visão em torno do RH é outra. Hoje as empresas dependem do RH para sobreviver, não só para fechar folha, mas para ter ações ali de engajamento, de bem-estar. Isso hoje está muito mais forte do que antes. Mas de quem é esse ponto de partida? É o RH que tem que se posicionar e: "Gente, ó, seguinte, está na hora de mudar meu papel aqui dentro, vamos começar a fazer umas coisas diferentes", ou é a liderança que em algum momento tem que ter essa visão, a gestão ter essa visão e: "Ó, RH, vem aqui, vamos conversar"? Então, de onde que você acha que parte mais esse ponto de partida para que de fato o RH vá mudando dentro de um negócio? Eu definitivamente acho que o RH não tem que esperar ser procurado pela liderança ou ainda que pela liderança executiva, pelo presidente.
Se o RH quer ser esta área de transformação, que é o papel do RH hoje, quando a gente fala nesse papel estratégico aí que a gente tanto fala, né, vou pôr até entre aspas aqui o papel estratégico de RH, a gente precisa se antecipar. E aí quando a Uhum. gente olha para cenário, tecnologia, na minha visão, tecnologia dita o ritmo, né, então a gente está percebendo que o ritmo está muito acelerado. E aí a forma de se fazer, de se colocar todas as iniciativas de transformação em prática vão vir da cultura que vão ali definir a cultura que vai definir ali também como é que funcionam os processos dentro dessa empresa. Então, definitivamente, eu acho que o RH tem que ser uma área que se posiciona proativamente, entendendo que o cenário mudou, constantemente vai continuar mudando, né, e quais são ali as nossas discussões, as nossas ofertas de soluções para apoiar a empresa nessa transformação. Se a gente ficar esperando, a gente não vai ter esse papel estratégico, vai voltar para o papel processual de antes, vai voltar a ser uma área de apoio e definitivamente não é mais esse o papel de RH. O RH hoje está ali sim na tomada de decisão e participa de conversas importantes. Então, a gente fala muito, por exemplo, da posição do HR Business Partner ou do consultor interno de RH, cada empresa vai usar aí um nome para esse profissional, que é um profissional de altíssimo nível estratégico que orienta os executivos na tomada de decisão sobre pessoas. Então, antes esse profissional precisa estar à frente de o que essa empresa precisa fazer, qual é a transformação que a gente precisa passar, quais são os novos desenvolvimentos, as novas ferramentas, os novos conhecimentos que têm que ser acelerados ou aqueles que já existem que precisam ser impulsionados e levar essa oferta de solução ou para as áreas que desenvolvem soluções de RH. Eu, por exemplo, estou numa área que desenvolve produtos de RH internos ali para os nossos colaboradores. Cultura, experiência do colaborador, educação e aprendizagem, e carreira e sucessão, mobilidade interna. Então, eu sou de uma área de produtos de RH. A minha área não pode ficar esperando a BP pedir. E a BP, por sua vez, também não pode ficar esperando o gestor pedir. Então, a gente tem que ter muita proatividade no levantamento e na identificação de necessidades. Estudar o que está acontecendo muito afora é muito importante e entender que nem tudo que funciona muito bem numa outra empresa vai funcionar bem na sua, né? Porque, de novo, a tecnologia está ditando o ritmo, mas é a cultura que vai dizer o que importa e como é que as coisas acontecem bem naquela empresa, naquela corporação. Michel, eu acho que um ponto legal para trazer também disso tudo que você trouxe, é você não é só uma profissional de RH dentro de uma área de RH de uma empresa que fala que tem serviços para uma o eixo X. Você é uma profissional de RH numa empresa que tem serviços para RHs. Então, isso aumenta a responsabilidade de você conhecer o RH e todo esse movimento de transformação, não só dentro do seu negócio, mas também fora do seu negócio. O acompanhamento dos clientes, o acompanhamento do mercado. Então, dá para dizer que você respira RH de todas as formas. Eu acho muito legal poder pontuar isso no sentido de trazer você como a profissional que você é e também na empresa que você atua, para que você possa passar algumas dicas também, algumas orientações de como o profissional de RH pode se mobilizar para esse momento, para esse preparo. Porque hoje a gente está falando de um processo tão grande de mudança, de skills, de ferramentas. Eu fui num evento na última semana falando: "Gente, nunca assumam que você entende de tudo de inteligência artificial, porque na semana que vem vai mudar tudo, na semana que vem você já não entende mais nada". Então tá tudo tão rápido, tanto o técnico quanto o comportamental, que eu vejo que muitos RHs às vezes têm essa dificuldade de: "Poxa, para onde que eu vou? O que que eu desenvolvo agora? Isso é prioridade para agora ou para daqui a alguns anos? Isso vai ficar arcaico ou isso ainda é muito atual?". É muito desafiador, é muito complexo. Então, por onde você acha que esse profissional tem que ir? O que que é crucial que ele tenha agora, que ele desenvolva para o futuro? Como que o profissional de RH pode de fato estar alinhado a todo esse movimento? Legal. Primeiro eu destaco a curiosidade
Então, curiosidade é uma competência não só para os profissionais de RH, mas falando aqui do nosso público e desses desafios todos que a gente enfrenta, sabendo que, como você disse, a gente não vai ter todas as respostas e que a gente não se desespere com isso, né? Então, que a gente Uhum. escute também, saiba fazer perguntas, perguntas que estejam relacionadas a impactos financeiros. Então, a RH também precisa ser uma área que sabe, que entende ali da linguagem financeira. Não precisa, né? Não estou falando que você tem que ser um grande especialista, mas a gente precisa conseguir dialogar com os outros executivos com temas que estão relacionados a resultado. Que seja uma área que, eu falei de escuta, né, então que escute e faça boas perguntas, e perguntas relacionadas a impacto, impacto em resultado, resultado financeiro, crescimento do negócio, clientes, né, que a gente conheça também bem os clientes da nossa empresa. Você falou aí, eu estou na Edenred, uma das empresas da Edenred é a Ticket é muito orientada ali para RHs, é uma empresa fornecedora para RHs, então que a gente pergunte, que a gente escute o nosso cliente. É muito legal uma iniciativa que a Ticket tem, que é o Sunset Hour. Então uma vez por mês a gente recebe os nossos clientes no escritório de São Paulo, e mais do que um momento em que a Ticket leva conhecimento, leva alguma discussão, para os clientes assistirem ali, participarem, é um momento também de escuta, é um momento também de levantamento de oportunidades. Então, destaco muito isso, né, a curiosidade, o quanto a gente é orientado a resultados, orientado a dados, dados reais ali da empresa, que a gente saia só do argumento dos achismos, né, "Ah, eu acho, eu vejo", ou "Isso funcionou por muito tempo", que sejamos muito orientados ao que está acontecendo lá fora, mas sem se desesperar, porque a gente também pode fazer perguntas que provoquem respostas mais completas do que aquelas que a gente daria sozinho. Bom. E Michele, culturalmente falando, né, agora na cultura organizacional, porque eu gosto muito quando a gente está falando sobre esse assunto, porque, poxa, a cada ano parece que o papel da RH ele vai se ampliando um pouquinho, mas não é aquele aumento de uma forma que gere uma sobrecarga, é um aumento de uma forma que ele tenha realmente mais recursos e melhores habilidades para cuidar melhor das pessoas. Então eu consigo sentir um avanço nesse sentido, e é claro que muitas empresas ainda estão nos primeiros passos, ainda estão desenvolvendo essa visão na RH. A gente sabe que há não muito tempo ainda o lado educacional também, poxa, na formação do profissional de RH ainda era muito voltado ao operacional. Então agora que a gente está separando um pouquinho melhor DP de RH, como que essas áreas, que são áreas diferentes, se unem, e não uma como sinônimo da outra e tudo misturado. E aí a gente entra na cultura, como você falou, e eu queria entender de você, essas mudanças, elas precisam ser tão complexas como a gente muitas vezes acha que é, como a gente trata? O excesso às vezes torna tudo muito complexo. Meu Deus, qual tecnologia eu vou trazer aqui? Qual fornecedor? É muita coisa, é muita informação. Mas quando a gente senta ali para montar uma estratégia, para ter um pouco mais de assertividade, com calma, é tão difícil assim a gente conseguir mover pauzinhos para RH de fato ganhar outros contornos, outro papel dentro de um negócio? Essa pergunta é muito boa, Bruno, porque a gente absorve essa responsabilidade de fazer a transformação sozinhos muitas vezes, né. Uhum. E aí o RH é o responsável pela transformação, a gente absorve isso e se esquece desse papel que eu falei lá na primeira pergunta, de ser mais influenciador do que educador ou controlador, né. Então, é importante que, pensando em cultura, a gente entenda que a liderança tem um papel central, porque são eles que vão fazer as coisas acontecerem lá com as equipes, e tudo que a gente está falando de cultura, de transformação, seja de fato percebido pelas pessoas, né. Então a adoção da mentalidade, orientada para transformação, orientada para dados, por exemplo, para treinamento, para aprendizagem. Então, que a gente não se desespere, eu acho que como você falou, a gente caiu numa zona de desespero, principalmente no final de 2025, comecinho de 2026, com essa enxurrada de novas IAs, cada dia surgia uma IA nova, e sendo bombardeados aí por fornecedores, parceiros, apresentando soluções que vão resolver todos os problemas das empresas.
E a gente meio que se desesperou mesmo e falou: "E agora? Eu preciso usar tudo isso". Eu vejo, pelo menos na Edenred, que a gente está num momento agora de escolha, de o Uhum. que é que a gente vai conhecer, o que é que a gente vai testar. Então, globalmente, na Edenred, nós estamos com algumas comunidades de prática para o uso de IAs em RHs, então nos centros de expertise específicos. Então tem um grupo que globalmente, então pessoas de todos os países aí onde a gente tem operação, reunidos para testarem, para conhecerem IAs relacionadas a recrutamento e seleção, IAs que podem apoiar nos processos de atendimento ao colaborador e operações de RH. Um outro grupo conhecendo e testando IAs que podem ajudar em educação e aprendizagem, sem a cobrança ou sem uma meta de que a gente precisa implantar um X número de IAs, porque também não é esse o objetivo. A gente também tem que ter muita responsabilidade com esse tema. Mas a partir do momento que o RH entender que ele está exercendo uma influência interna para os executivos, para a liderança, para os colaboradores, criando esse ambiente de teste, de aprendizagem, e que uma vez decidido que uma determinada IA vai ajudar, no nosso caso RH aqui, vai ajudar a gente a ter mais tempo para conversar com os colaboradores, para orientar os líderes, para atender ao que realmente o RH precisa, o profissional humano ali de RH precisa ter disponibilidade, a gente vai ganhar muito com isso. Mas eu acho que é um tempo de maturidade, eu reconheço que as empresas também estão passando por esse momento de evolução de uma forma diferente. A gente sabe que existem empresas que estão discutindo o tema das IAs, a substituição da inteligência humana, o que é que dá para ser substituído e o que não dá. A gente sabe que tem outras empresas que estão num momento muito crítico relacionado, por exemplo, à NR01, e que não tem iniciativas ainda internas relacionadas à promoção de saúde, à promoção de segurança psicológica. Tem outras empresas que estão num momento ali de adaptabilidade, transformações de mercado, compras de outras empresas. Então, o cenário de RH nesse momento é um cenário bastante complexo, porque a gente tem que harmonizar e conseguir trabalhar com todos esses aspectos. E aí, o ponto aqui para mim é o quanto a gente usa da nossa curiosidade, da abertura para o erro, né, no sentido de testar, errar, corrigir logo, promover esse tipo de ambiente dentro das empresas. No caso das IAs e das novas tecnologias, que a gente entenda que são recursos de adaptação que vão ajudar o nosso trabalho. Se for para atrapalhar, é melhor não. Mas se for para a gente ganhar tempo, deixar de fazer algumas atividades operacionais que faziam com que a gente tivesse menos disponibilidade para os gestores, menos disponibilidade para os colaboradores, porque a gente está analisando planilha, porque a gente está consolidando informação, porque a gente está enviando convite. Olha que coisa boa, a gente está ganhando tempo agora para estar mais disponível para as pessoas, para orientar e para influenciar, que eu acho que é esse nosso novo papel aqui como profissionais nessas transformações. Show de bola. Michele, encaminhando para o nosso final então. No começo, quando eu estava fazendo a apresentação, eu fiz uma pergunta para o ar, né, apresentando sozinho. O RH ele tem que ser protagonista ou coadjuvante de luxo? Quero que você encerre falando do ponto de equilíbrio. Poxa, sou um profissional de RH, agora eu sei que o meu papel é outro. A Michelle falou que agora eu tenho que influenciar. Vou aqui já começar a ver as novas tecnologias, vou aqui começar a me mobilizar, mas como que a gente faz isso com calma, com cuidado, com equilíbrio? Como que a gente eu falo assim, o profissional de RH não tenta, pegar mais demandas do que ele consegue pegar, como que ele divide também essa responsabilidade com as lideranças. Então eu queria que você falasse um pouco desse equilíbrio, já chego querendo assumir o protagonismo, saio de figurante para ganhar o Oscar de melhor ator, ou vamos devagar, vamos com calma, é um movimento, talvez o RH não tenha que buscar o protagonismo, como equilibrar os pratos aí para não ter erro nessa transformação do profissional de RH. Legal. Usando aí essa questão de Oscar, de coadjuvante, de protagonista, RH não tem que ser coadjuvante, né, porque estamos ali Uhum. nas decisões, estamos no dia a dia, participando de conversas relacionadas a pessoas e resultados, né, então não só mais sobre pessoas e também não ir para um extremo de resultados e fazer o que tiver que ser feito. Eh, eu diria que a gente poderia ganhar um Oscar de roteirista, né, porque eu acho que é
uma posição que não pode tirar o brilho, o palco, o espaço dos gestores e dos colaboradores da empresa. Então, que o RH eleve a importância da gestão, a importância da atitude das pessoas, dos colaboradores, mas eu falo roteirista no sentido de que a gente possa ser um bom guia, que a gente possa escrever com as pessoas boas histórias, desenvolvendo essas pessoas, olhando para o nível de engajamento, satisfação, felicidade delas, e tudo isso vem quando elas estão cientes do que é esperado delas, de como a empresa pode ajudar o desenvolvimento das competências, dos conhecimentos, das atitudes que ela precisa desenvolver e criando espaço de reconhecimento, de pertencimento. Então, é mais ali, é bem protagonista, mas não sei se é o ator principal, né, que o ator principal sejam os líderes e sejam os colaboradores, né, que seja a própria empresa, mas que o RH seja um excelente roteirista, que participa das cenas, que está ali junto, que orienta, guia, que está junto ali, desse das estrelas corporativas, que são as pessoas que trabalham nas nossas organizações. Olha, Michele, muito obrigado pela sua participação. Quero deixar um parabéns aí pelo seu trabalho, por todo o trabalho da Edenred, todo o trabalho da Ticket. É sempre um prazer muito grande contar com você aqui não só aqui em podcast, mas em conteúdos, em eventos, sempre realmente uma super parceira aqui da gente. Mais uma vez, um prazer enorme falar contigo. Obrigado pela disponibilidade, viu? Obrigada, Bruno, foi um prazer estar com vocês. Nos vemos nos próximos momentos. Sucesso para todo mundo. E aí, pessoal, curtiram? Bom, como a Michele falou, então RHs é o momento de assumir aí o papel de roteirista de vocês, roteirista desse processo de transformação tão bacana que vem acontecendo na área, que vem acontecendo no mercado. Eu reforço o convite aí para que vocês nos acompanhem nas redes sociais, acompanhem o podcast no YouTube, no seu tocador de preferência. E eu deixo um convite também para que você conheça mais o trabalho da Edenred, o trabalho da Michele. Michele com 2 L's e Y no final, joga ali na RH para você, Michele Costa, vai ter conteúdo dela, joga no nosso YouTube também, que vai ter um evento que ela participou com a gente, que ela traz muita coisa bacana. Como eu falei, a Michele é muito parceira aqui da gente, sempre traz muito conteúdo relevante, atual. E espero que vocês tenham curtido muito o episódio, assim como eu curti. A gente se vê e a gente se ouve no próximo. Bom dia, boa tarde, boa noite aí para todos vocês.